Mais uma noite, poder estar aqui na casa do Senhor para buscar a sua presença, buscar a sua face, como diz lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando nós clamamos, Deus está pronto a nos ouvir. Nós agradecemos também a Deus pela vida do irmão Juninho. Deus abençoe, em nome de Jesus. Atos 3, versículo 6. Atos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém? Irmãos, esse texto é no princípio da igreja primitiva. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Homens cheios de Deus, mulheres cheias de Deus, homens capacitados pelo Espírito Santo de Deus, homens que às vezes eram iletrados, mas tinham a presença de Deus. E a Bíblia nos diz que um certo dia, Pedro e João, a hora nona, ou seja, a hora nona no horário judeu, 3 horas da tarde, o dia começa às 6, né? A terceira hora do dia, 9 horas, a sexta hora do dia, meio-dia, e a nona hora do dia, 3 horas da tarde. Pedro e João lá ia para oração, foi para a oração buscar a Deus. E alguém, quando João e Pedro foi para o templo, alguém sempre trazia um rapaz que era coxo, né, desde o ventre da sua mãe. Ele não podia caminhar, ele não podia andar, ele era coxo de nascença. E a Bíblia nos diz que todos os dias, né, ele era colocado ali para que todos que passassem a porta do templo chamado Formosa, para pedir uma esmola para os que entravam. Então todos os dias, é como se fosse aqui, vamos supor, aqui nós estamos no templo, e ele ficava lá fora, pedindo esmola, né? E quando Pedro e João chegou, certamente eles olharam para Pedro e João e diz: olha, alguém olhou, alguém poderia falar, eles são os pastores, vamos pedir eles uma esmola, vamos pedir eles uma ajuda. E a Bíblia nos diz então que aquele coxo, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Dá uma esmola, todo mundo que entra aí sempre me dá uma esmola. Vocês podem me dar uma esmola? Vocês podem me dar uma ajuda? Eu preciso, eu não caminho, desde o ventre da minha mãe, eu sou deficiente e não posso andar. Vocês não podem me dar uma esmola? Naquele momento, Pedro não falou nem que não e nem que sim. Pedro apenas falou: olhai, fitando os olhos no coxo, ele diz: olhai para nós. Olha para nós. Pediu para que o coxo olhasse para Pedro e para João. Capaz que eles pensaram: opa, vai sair uma esmolinha boa, porque 2 ainda mandou eu olhar para eles. Vai ser agora que, como se diz, o dia todo aqui consigo pouco, e hoje eu posso conseguir muito. Irmão, às vezes a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus.
Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus tem uma maneira certa de nos abençoar. Às vezes nós esperamos que a bênção ela vem de uma forma e ela chega de outra. Ela chega de outra totalmente diferente do que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós podemos imaginar na nossa vida. Ela vem diferente, sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. É Deus quem controla céu e terra. A Bíblia diz que Deus pega o mar, Deus pega os peixes, pega as baleias, os tubarões, os monstros marinhos, Deus pega os ribeirão, os rios, riachos, Deus pega o mar, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, tudo na palma da sua mão. A mão do Senhor é como uma concha, pega todos os rios. Você imagina? A gente, para segurar um copo d'água é uma dificuldade. Agora Deus pega tudo na mão. Isso é para mostrar a grandeza desse Deus que nós servimos, irmãos. Nós não podemos limitar a grandeza desse Deus. E naquele momento que Pedro e João olham para aquele coxo e falam: olha para nós. Certamente ele pensou: é agora. Aí vai dizer o versículo 5: e ele olhou para eles, esperando o quê? Receber alguma coisa. Porque criou-se uma expectativa. Pedro e João deu atenção para ele. Criou-se uma expectativa. Porque quem está pedindo esmola, o que eles esperam? Lembra, antigamente, que hoje até que, assim, hoje, antigamente as pessoas saíam pedindo nas casas, e ela tinha um tipo de um saco, ele era repartido em dois, de cá e de cá. Aí você punha uma canequinha de arroz de cá, um feijão de cá, e era assim, sempre esperando alguma coisa. Quem sabe aquele coxo, pessoa, vai vir uma ajuda, um denário, um dinheiro ou alguma coisa. Mas naquele momento, Pedro e João, irmãos, eles lá iam para onde? Eles lá iam para a oração. Crente que ora, crente que busca a presença de Deus, tem resposta de Deus às necessidades das pessoas que nos procuram. Quantas pessoas que já nos procurou, que já foram curadas? Quantas pessoas que já nos procurou para orar e foram libertas? E aqui a expectativa dele era esperar alguma coisa monetário, dinheiro, alguma coisa valiosa, ouro ou prata, para continuar a vida. Só que o que nós pensamos que Deus tem para nós, Deus tem o cêntuplo melhor do que nós estamos pensando. Porque na expectativa daquele moço, ele nunca passava pela cabeça que ele ia ser curado. Passava? Nunca. Sem chance. A medicina não tinha como. E ele se acostumou, tornou-se um hábito na vida dele ir para a porta do templo. Falou: gente, eu preciso, eu sou pobre, eu necessito. Mas ele nunca imaginava que Deus tinha algo para ele. É igual nós, às vezes a gente vem no culto e não sabemos o que, nós queremos uma coisa, mas Deus olha assim: eu tenho muito mais do que você está pensando. Numa das cartas de Paulo, uma das cartas paulinas, se não me falha a memória, Efésios, ele vai dizer assim, que é Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que realiza tudo em todos, é Ele que realiza tudo em nós. Aí o que acontece? O moço olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Para a decepção dele, a primeira resposta de Pedro foi o quê? Versículo de número 6, disse-lhe Pedro: não tenho prata e nem ouro.
A tendência de quem está pedindo esmola é esperar alguma coisa de valor, não é? Esperar uma moeda, esperar um dinheiro, esperar uma nota, alguma coisa. E Pedro agora chega para ele e diz: olha, nós não temos ouro e nem prata. Capaz que o moço semblante caiu. Vocês não têm ouro, não têm prata, eu não tenho nada. Mas eles tinham algo melhor do que ouro, do que prata, irmãos. Porque de que adianta nós termos todas as riquezas do mundo, do que adianta termos as melhores coisas nessa terra, mas não termos o mais precioso, que é a presença de Deus na nossa vida. Foi falado aqui nessa noite, Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Jó, irmãos, perdeu família, perdeu 10 filhos, a esposa brigona, ele perdeu riqueza, perdeu tudo que ele tinha, perdeu saúde, a ponto de sobrar apenas um caco de telha, para ele ir lá para o lixão, coçar com um caco de telha. Só que dentro dele ele sabia: eu perdi tudo, mas o meu Redentor vive, e que por fim se levantará por sobre a terra, e vai fazer alguma coisa a meu favor. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Você tem certeza que Deus vive? Você tem certeza que Jesus, Redentor, é o que pagou a remissão? E quem pagou a remissão por nós foi Cristo Jesus. Jesus está conosco, Jesus está aqui. Então, irmãos, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos, mas nós temos algo muito mais valioso. Talvez alguém bata no seu portão e naquela hora você não tem um prato de comida, você não tem um dinheiro, não tem nada. Fala: eu não tenho, agora, no momento eu não tenho, mas eu tenho algo melhor para você. Eu tenho a presença de Deus para lhe oferecer. E muitas vezes nós deixamos ir embora e não falamos. Era a hora. Era a hora. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, vírgula. Aí aparece o quê? O mais. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Capaz que pensou assim: será o que ele tem se não é prata e não é ouro? Porque pode surgir, né, uma desconfiança, mas se ele não tem prata, não tem ouro, agora ele falou: mas o que ele tem, ele vai me dar? Será o que é que ele tem? O que tem nele que ele vai me dar? E disse: mas o que eu tenho eu te dou, mas isso que tenho, isso te dou. Aí ele começa: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Aí eu te pergunto: quer um presente maior do que esse? Você nunca andar e poder andar? Você nunca ver e poder ver? Você nunca enxergou e poder enxergar? E aqui ele fala, naquele momento ele disse: irmão, isso aqui chama a atenção de nós para a atualidade, presbítero cristiano. Por quê? A igreja de hoje, ela tem ouro e tem prata. É uma igreja rica. Você vai em megas igrejas pelo Brasil, igrejas riquíssimas, igrejas prósperas, igrejas que parecem um palácio, mas não tem mais o levanta e anda. Não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais sinais. E para ter sinais, para ter mais milagre, Pedro e João lá iam para onde? Para a oração. A igreja
do século 21. É uma igreja pobre de oração, irmãos. É uma igreja que não clama, é uma igreja que não ora. E o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Nós estamos vivendo um momento decisivo na história do mundo. Eu vou te dizer, não estou te passando medo, mas não vai ser muito que vai subir no arrebatamento, irmãos, porque o povo está desligando, o povo está, você já viu quando a pessoa cansa, assim, ele mexe na internet, então quando ele tem assim, ele segue alguém, quando ele cansa de alguém, o que ele faz? Ele deixa de seguir, não, esse canal que eu já cansei disso aqui. Aí se ele era inscrito, o que ele faz? Desinscreve, aí não participa mais. Assim está os crentes de hoje. Eu não vou seguir mais Jesus, eu vou seguir os meus deleites, eu vou seguir os meus desejos, eu vou seguir os meus prazeres, eu vou seguir o meu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Irmão, se o nosso coração nos condena, João fala lá na primeira epístola, se o teu coração te condena, maior é Deus, porque o nosso coração enganou. Irmão, você sabia, eu já falei isso aqui num culto de ensino, você sabia que tem hora que nós somos traídos por nós mesmos? Coisa mais incrível, não era para ser, né? Mas é a nossa mente, onde é o coração, aqui ó, o intelecto, nos trai. Tem hora que você quer ser santo e o seu, a começar pelos olhos. A Bíblia diz que a candeia, não é cadeia não, irmão, a candeia, como se fosse uma lamparina, a candeia do corpo é o que? Os olhos. É os olhos que iluminam. Aí ele fala assim, Jesus fala assim: se os teus olhos forem trevas, se você for ligado só nas coisas das trevas, quão grandes trevas será. Mas se os teus olhos for luz, você pôr diante dos teus olhos só coisas boas, você vai ser próspero. Mas o problema é que a guerra dentro de nós, Gálatas 5,16, o espírito milita contra a carne, um se opõe ao outro, a não fazer o que querer. A carne quer ficar lá fora, a carne quer ficar em casa, o espírito quer vir para a igreja, e é uma guerra, é um puxa para um. Você pensa que não, a gente está aqui todo dia, irmãos, mas você pensa, nossa, é fácil. Não é fácil não, é fácil para você? Nunca, não é fácil para ninguém. Se a gente não esforçar, a gente não vem dia nenhum. A gente vem porque dentro de nós tem um espírito que clama, Abba Pai, que clama, que a Bíblia fala com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Dá força para ele, dá força para ele, dá força para ela, dá força. É isso. Aí a Bíblia nos diz, e quando Pedro falou, levanta e anda, aí ele falou, não dou conta. Eu penso assim comigo, que ele falou, não dou conta. Aí no versículo 7, o que acontece? E tomando pela mão, ele estava com medo. Irmão, tem hora que a bênção de Deus chega para nós na vida, nós temos medo de tomar posse dela. Será que é de Deus? Será que é Deus? Porque a Bíblia diz que tomando-o pela mão, fez o quê? Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo
se firmaram, ou seja, não firmava, não andava, agora estava sólido, agora estava firme, porque Deus agiu, Deus entrou com providência na vida daquele moço, irmãos. Aí ele ficou alegre demais. A geração de hoje recebe bênção de Deus, em vez de fazer um culto de agradecimento, sabe o que pensa? Só comida. Comida e bebida. Nossa, Deus me deu um carro, nós vamos fazer um churrasco lá em casa para agradecer a Deus. Você vai agradecer o nosso bucho. Não, eu vou oferecer um culto a Deus lá em casa. Deus me deu uma casa. Não é isso? Antigamente, irmão, todo mundo fazia aniversário. Pastor, terça-feira é meu aniversário, pode fazer um culto lá em casa? Não, hoje se não tiver comida, até os cultos estavam ficando desse jeito. O culto é na casa de quem? De fulano. Será que lá tem pão de queijo? Porque mineiro, por causa de queijo, irmão, ele desce uma ladeira correndo atrás. O queijo desce rolando e vai atrás, até pegar. Mas não é assim, irmãos. Você pensa? Aí a Bíblia nos diz que ele ficou, o versículo 8, depois que Pedro e João colocou de pé, e os tornozelos, e o pé dele firmou, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, depois de ficar em pé, versículo 8, o que ele fez? 3 e 8. Saltando ele. Irmão, quem não podia andar agora saltar. O que é saltar? Pular. É pular, ué. Vai quebrar o púlpito, né? Desse jeito. Saltando. Saiu saltando e pulando. Estou curado, nunca andei. Pessoal, quem nunca andou agora está correndo. E a Bíblia nos diz que saltando ele, pôs o quê? Em pé. E andou. E entrou com eles. Na onde? Até então ninguém nunca levava ele para dentro, né? Ele só ficava de fora. Naquele dia ele entrou saltando e pulando, louvando a Deus. Já converteu na hora. A vida toda na porta da igreja, mas não conhecia Deus. Mas naquela tarde ele conheceu. E o que me chama a atenção, irmãos, sabe o que é? Vamos supor se esse coxo está aí de fora da nossa casa, da nossa igreja aqui na Paulo Gama, aqui, está ali do lado de fora. Todo dia você chega aqui e está ali, você dá uma esmola para ele. Aí quando é um dia a gente está vindo para a oração, chega ali de fora e Deus faz um milagre. Ou você vê ele entrando e andando aqui dentro, pulando. O que você vai pensar? O que vai passar na mente? Isso aí é um enganador. Está fingindo de paralítico lá de fora, agora está pulando aqui dentro da igreja. Ia passar isso na cabeça. Muita gente que estava ali dentro naquela hora provavelmente passou. E não é isso que passa às vezes na nossa vida? Às vezes alguém pede, irmão, vou te falar uma coisa. É uma coisa séria. Tudo é sério, mas olha, a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 13 que Abraão, não sabendo, hospedou anjo. Não sabendo, hospedou anjo. E nós às vezes não fazemos hospitalidade para as pessoas. A gente julga as pessoas. Passa um mendigo precisando. Isso aí é um mendigo, isso aí rouba, isso aí cata. E se for Deus permitindo uma teofania de anjo em forma humana, e nós estamos menosprezando o mendigo?
Se Deus permitir toma forma humana, um anjo, mendigo, e senta perto de fulano lá na igreja, e o odor está ruim. Aleluia! Ô Pai, te agradeço, Senhor, aleluia. E aí? E se for uma permissão de Deus? Se for uma teofania de anjo, aparição em forma humana, ou ele chega lá na porta da minha casa, da sua casa, você comendo aquele bifão, aquele rodeiro de picanha. Ô moço, tem uma comida aí para mim? Ah, tem nada aqui não. Aí depois sobra aqui tanto de carne aqui. Bolinha, bolinha. O bolinha come, o mendigo morre. Deus vê tudo isso, irmãos. Você não lembra do rico? O que o Lázaro fazia na porta da casa dele? Pedia, mendigava. O que o rico fazia? Tem nada para vagabundo aqui não. Vai caçar serviço, isso aí é coisa de gente vagabundo. Vai caçar serviço. O dia que o Lázaro morreu, os anjos veio e levou ele para o seio de Abraão. O dia que o rico morreu, foi sepultado. Os anjos buscou, né, o Lázaro. E o outro foi levado para a sepultura. Sepultura para baixo. E o Lázaro foi levado para o seio de Abraão. No paraíso, aguardando a ressurreição. Lá no inferno, o rico, ele olhou lá do outro lado e viu Lázaro com Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro molhar a boca, molhar o dedo aí e pôr na minha boca, minha língua está queimando. Filho, não tem como. Quem está daí não tem como passar para cá e nem nós de cá passar para lá. Graças a Deus. Que quem foi para o céu, foi para o céu. Quem foi para o inferno, foi para o inferno. Não tem volta. Não tem saída. Não tem escape. Foi. É por isso, irmão, que o destino nosso, ele é traçado em vida. Depois que morre, não adianta fazer culto de 7º dia, não adianta fazer culto de 1 mês, não, é perca de tempo. Não, pastor, é porque vai lá para o purgatório. Que purgatório? Hebreus 9, 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E não existe purgatório não, irmãos. Que a pessoa vai lá, expurga os seus pecados, passa um tempo lá, depois tira ele de lá e só foi por pouco. Não. Essa foi por pouco, não. Não existe isso. Se fosse, aí, olha aqui para você ver. Essa doutrina do purgatório, ela anula o sacrifício de Cristo. Porque não precisa de Jesus para ser salvo. Precisa de passar pelo purgatório. Não precisa de Jesus. Você acha que existe purgatório, sim ou não? Não. Como é ensinado na doutrina romana, não tem. Eu sempre costumo dizer, purgatório tem. É na onde o cachorro dorme na casinha cheio de pulga, é um purgatório. Aí tem. Você entendeu? Mas você ir lá, ficar lá um tempão, ainda tinha que pagar a indulgência. Pagar. Eu vi alguém contando uma vez, deve ser ilustração ou brincadeira, falou assim que o homem morreu e a mulher sempre pagava indulgência para tirar o marido dela do purgatório. Sempre pagava, tanto, está aqui. Aí, olha aí, você está saindo. Olha, fazia um negócio lá, não está lá ainda. Aí embora, voltava. Isso aí foi muito tempo.
Quando foi um dia, perguntou, eu vim cá para você, olha lá para mim, se o meu marido está saindo lá do corpo. Aí, agora eu vi. O anjo pegou ele pelo cabelo agora. Aí ela falou, não, o meu era careca. Você entendeu? Todo jeito estava tentando enganar. De todo jeito. Então, irmãos, não existe isso. Existe assim, morreu, terminou a vida aqui, mas começou a outra do outro lado. É instantâneo. É automático. Porque a alma não morre, o espírito não morre, o corpo morre, mas a alma e o espírito não morrem. Passa da morte para a vida. Aí você pensa, fulano, camarada bagunçou a vida inteira, aprontou a vida, nunca arrependeu, aí ele morre. Deus o tem em bom lugar. Mas então por que corri na igreja, se Deus vai levar ele para pôr num bom lugar, nunca arrependeu? Tadinho, era gente boa. Irmão, já tinha matado 50. Nossa, mas era bonzinho. Vai fazer igual a irmã. O esposo dela era obreiro na igreja. E era mau em casa. Na igreja era santo, em casa era um cão. E na igreja todo mundo olha e vê, né? Fala, nossa, meu irmão é dedicado, hein? O irmão é uma benção. Vixe, que benção que é aquele irmão, meu Deus do céu. Mas quer ver os frutos? Olha em casa. Porque dar fruta aqui é fácil. Aí ele morreu, levaram ele lá para o velório, e está lá. De repente, aí começou, aí veio um, irmão, está aqui o nosso irmão, e não sei o que lá mais, e o irmão era isso, o irmão era aquilo, nós perdemos um grande aliado, aí vem outro, oh meu Deus, tal, a viúva ali do lado olhando aquilo, meu Deus, mas cada um que levanta fala melhor do que meu marido é isso. Não, chamou o filho dela e falou, vem cá, vai lá no caixão para ver se é seu pai mesmo, porque o que você está falando lá não bate não. Você entendeu? Por quê? Atitude, ação. Então, irmãos, nós nessa noite, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos a presença de Jesus da nossa vida, e é o que vale, é o que é mais importante. A Bíblia diz que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma. Adianta você ganhar tudo, eu quero, no fim do ano, todo mundo doidinho, R$1 bilhão, mega virada, R$1 bilhão, todo mundo, nossa, meu filho, a salvação, isso diante da salvação é um lixo. Precisamos de dinheiro? Precisamos. A igreja precisa? Precisa. Mas nós não podemos tornar escravo dele, não. Nós não podemos tornar escravo. Tem gente que se tornou escravo do dinheiro. E o dinheiro que tem que ser, nós que temos que ser senhor dele, dominar ele, não é ele dominar nós. Porque Paulo fala, alguns querendo ser ricos, caíram em desgraça, naufragaram na fé, se perderam. Então vamos ficar, Deus, a tua vontade me basta. Irmão, aquele moço, ele pulou, saltou dentro da igreja, aí fez a maior festa, porque nunca andou, e agora estava andando. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amanhã, irmão,